A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler um título que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero deixar para o coração de vocês, irmãos, porque é na palavra do Senhor que a gente vai se fortalecer esses dias. E Deus me fez lembrar muito desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com o leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são, porventura, carnais? E não andais ainda segundo os homens? Esses 3 versículos falam muito ao nosso coração nos dias atuais. Nós estamos em um momento em que Deus está provando o nosso coração, está provando a nossa fé e a nossa fidelidade, como eu já sempre tenho falado para os irmãos. E nós, irmãos, estamos num tempo em que ele está restrito às vindas aos templos, mas nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor aqui na terra, e embora os decretos tenham vindo para parar e para fechar os prédios, a igreja somos eu e você. E como igreja nós temos que nos posicionar em oração, em clamor, em súplica, em adoração, em reverência. Então, eu quero pedir a vocês, irmãos, que através deste versículo que nós acabamos de ler, vocês possam se fortalecer em Cristo. Então, irmãos, veja bem o que nos ensina esse texto de hoje. Aqui o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntios, né? E ele dizia que ele estava falando aos irmãos como a carnais e não a espirituais, como a meninos em Cristo. Porque aquela igreja, ela não amadurecia espiritualmente. Aquele povo era muito voltado a tradições, era muito voltado à idolatria. Como nos dias atuais nós vivemos coisas assim. E nós precisamos amadurecer espiritualmente nesses dias tão difíceis. Então, nós somos já pessoas, irmãos, que temos um certo período na fé. Nós já temos uma caminhada com Cristo, nós já temos experiências com Cristo, com o Espírito Santo. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos e o tamanho da sua grandeza e do seu poder. Então nós não podemos viver como se fôssemos crianças, como se fossem meninos em Cristo. Paulo dizia aqui que ele diz assim: eu vos criei com leite. Sabe por que Paulo ensina isso, irmãos? Por quê? Porque chega um tempo onde o pastor, onde o dirigente, onde a liderança da igreja, ela cuida dos seus filhos na fé. Ela está ali de perto, dando alimento, dando leitinho, cuidando como uma mãe cuida de uma criança. Mas a partir do momento que a gente vai sendo alimentado e a gente vai sendo cuidado, nós vamos crescendo espiritualmente. E a gente, assim como uma criança, nós vamos aprendendo a nos alimentar sozinho, através da palavra de Deus, da oração, do jejum, da consagração e dos nossos trabalhos para Cristo. Então não se porte como se você ainda fosse uma criança em Cristo. Você já foi alimentado com o leite. Mas para esta igreja aqui, Paulo fazia essa advertência: com leite vos criei e não com alimento sólido. E nós hoje vivemos exatamente isso, onde as pessoas precisam que sempre alguém esteja segurando na sua mão, que alguém sempre esteja perto, cuidando, orando e tratando. E nesses dias difíceis, onde nós nem podemos sair de casa, nós precisamos sim começar a nos alimentarmos de alimento mais sólido. Nós precisamos aprender a nos alimentarmos sozinhos, lendo a palavra de Deus, estudando as escrituras sagradas, nos fortalecendo no Senhor, orando ao Senhor constantemente, ouvindo hinos de adoração a Deus para nos fortalecer espiritualmente. E é por isso que eu venho trazer essa palavra para você. Não se sinta só e nem abandonado, porque o Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo e todo-poderoso, Ele está com você, Ele está contigo aonde você está.
Ele cuida de você, o Espírito Santo te ampara, o Espírito Santo te fortalece, te guia, te sustenta. Então não fique aí sem fazer nada, comece a buscar a presença de Deus para dentro da sua casa, para a sua vida, para se fortalecer no Senhor. Aquela igreja tinha sido alimentada com leite e Paulo dizia que ela ainda não podia ser alimentada com alimento sólido. Ele diz: não vos criei com alimento sólido porque não suportariam, porque vocês não poderiam aceitar ainda aquele alimento sólido, aquela palavra é mais pesada. E nem tampouco agora podeis. Até mesmo nesse período aqui, aquela igreja específica ainda não estava preparada para receber uma palavra mais dura. Mas eu quero encorajar você a aceitar essa palavra, para não se portar como uma criança, como um menino em Cristo, mas como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ele diz aqui: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Se isso aqui ainda existir em nós, se ainda houver entre nós inveja, se ainda houver entre nós contendas e discussões e dissensões, se ainda houver tudo isso aqui, nós estamos mostrando que nós somos carnais e não espirituais. Se nós andarmos segundo os homens, nós somos carnais e não espirituais. Nós precisamos andar segundo a fé. Nós precisamos andar em amor, em compaixão, em misericórdia, em oração. Precisamos ajudar o próximo que precisar, precisamos dividir o pouco que temos para que as pessoas se fortaleçam, principalmente com a palavra de Deus. Então eu quero encorajar você, meu irmão em Cristo, ovelha do rebanho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se porte como um adulto, se alimente da palavra, se alimente da oração, do jejum, se fortaleça na fé, clame ao Senhor, busque a presença dEle. Não seja como esta igreja aqui que se alimentou do leite e queria permanecer no leite, que não estava pronta e nem preparada para ouvir a palavra de correção do seu líder. Aqui eu lhe encorajo, não lhe corrijo, eu lhe encorajo a você se alimentar da palavra de Deus nesses dias. Faça da sua casa a igreja. Ela é a primeira igreja. Faça cultos domésticos. Ore. Se só você na sua casa serve a Deus, ore. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Criador. Porque Deus escuta tudo no secreto. Mas se toda a tua família serve ao Senhor, se reúne com ela. Leia a palavra de Deus. Louve um hino de adoração a Ele, clame a misericórdia dEle. Os dias são difíceis e nós não podemos nos calar. Faça um vídeo, mande uma mensagem, mande um versículo, mande um hino para alguém, seja ele evangélico ou não, mas compartilhe o que Deus te deu, que é a palavra do Senhor. Que Jesus, Ele é vida, Ele é luz. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para temperar, para dar um sabor à vida daqueles que não têm Cristo e fortalecer os nossos irmãos que se sentem mais fracos. Eu espero que essa palavra te encoraje. Eu espero que essa palavra fale ao teu coração. Eu espero que Deus fale com você através deste texto e você passe aí se alimentando sozinho. Você já foi cuidado até aqui, mas agora se alimente, dê passos mais firmes, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E que Deus abençoe a você e a sua casa e te proteja. Se cuidem, cuide de quem você ama. Compartilhe essa mensagem com alguém se você sentir no seu coração. E eu te peço, meu irmão, minha irmã, não pare de orar. Foi proibido fechar as igrejas, mas a igreja somos nós, na verdade. E aonde nós estivermos, o nosso Senhor está. Se nós não podemos nos reunir, mas o Senhor está conosco e nós podemos nos unir em oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.